Fala pessoal, tudo bem? Me apresentando um pouco, eu sou Luiz Magnus, eu estou com o Júnior da Black Wolf Studio. Vocês podem ter visto que estamos criando uma série de workshops mostrando como fazer personagens do início, desde a concepção do concept art até a modelagem e impressão, né, desse personagem, impressão e pintura. E vou fazer aqui um pequeno personagem rápido. Nunca é tão rápido o personagem, né? Porque não depende só de um fator, depende de vários fatores e de conhecimento de vários fatores. Então, um personagem que eu escolhi para fazer, representando aqui o pessoal de Natal, é a Marieta, da Turma da Marieta. Ela é um personagem que eu acho tecnicamente, ela usa formas simples, né? Ela é um personagem cartoonizado, usa a forma dela, ou da cabeça, é bem simples, é mais parecido, bem semelhante a uma coxinha aqui, e a gente consegue encontrar várias referências dela. O ilustrador é José Veríssimo e ele coloca bastante referências dela na internet, dá para pegar aqui vários ângulos e a gente tirar dúvida. E com isso aqui é o primeiro passo para se criar um personagem 3D, certo? Você ter referências, não ter dúvidas do que é aquele personagem, daquele personagens, e você conseguir criar esse banco de informações sobre o personagem. Então eu criei aqui a minha lista de informações. Da onde foi que eu tirei essas informações? Eu tirei do Instagram e do Instagram e do Facebook, tá? O Facebook é a Turma da Marieta. Tem um link para o Instagram, para o Facebook. E joguei tudo no programa chamado PureRef. Joguei o quê? Eu joguei as coisas que eu acho interessante para fazer pelo menos o busto dela. Então, uma das partes mais complicadas de fazer um personagem é a cabeça, porque se a cabeça não for igual ou semelhante ao personagem, não é o personagem, não é qualquer outra coisa menos aquele personagem. Então a gente tem que ter muita referência da cabeça. Então, outra coisa legal de se fazer é você ter conseguir criar uma ideia de onde vai começar e conseguir fazer uma divisão do personagem. Uma divisão por quê? Porque olhando assim o personagem parece fácil. Na sua cabeça você sabe desenhar, né? Todo mundo sabe desenhar na cabeça. Então a gente precisa ter essa realidade aqui de que as coisas não é tão simples. Isso aqui tem uma composição muito grande que o Veríssimo, ele já adaptou o traço dele, já tem muita coisa dele, muito conhecimento aqui envolvido e pontos envolvidos que é fácil para ele desenhar e ele identificar. E a gente tem muitos traços também que a gente consegue identificar o ilustrador, não é? A concepção do ilustrador aqui. Então, vamos lá. O Veríssimo ele não trabalha com linhas retas. A gente não tem linhas retas aqui, a não ser aqui desse óculos, não é? Então, no óculos a gente tem uma linha reta aqui. Então, beleza. Mas o óculos eu vou dispensar por enquanto. Vamos focar aqui na cabeça. Então ela tem aquele formato, como eu falei, ele é um formato bem parecido com uma coxinha. Oi. Um formato bem parecido com a coxinha aqui. Então a primeira coisa que a gente já pode, uma coisa que a gente já pode começar a caçar é na modelagem 3D,
chegar nessa forma. Veja aqui que eu avancei muito a forma. Eu vou avançar o azul. Ela vem aqui. Tem um ponto de inflexão, uma quina aqui, mas ela é muito arredondada. Tem outro ponto de inflexão aqui, que dá mais ou menos no mesmo centro dos olhos. É um personagem cartoon, então não vai seguir a... Então tem isso aqui. Outro arredondamento que vai parar justamente na orelha. A orelha redondinha. E aqui completou a nossa coxinha. Então ele tem aqui um ponto de inflexão, outro ponto de inflexão, e também tem um ponto de inflexão muito importante, que ela tem a boca. Vamos colocar isso aqui, outra informação aqui. O nariz dela não é reto, ele tem um certo arredondamento a partir do ponto de inflexão. Um arredondamento que vai formar um triângulo. A boca dela, ela provavelmente tem um início aqui. Olhando aqui, tem uma cavidade, então ela tem uma bochecha com uma cavidade aqui. Isso aqui pode ser uma elevação. E dessa cavidade ele já dá uma sacada, ela avança. Então a boca dela o maxilar dela é para frente, não é? Geralmente o maxilar é para trás, na maioria das pessoas, mas a gente vai ver isso aí em anatomia de personagens. Então, mas a anatomia dela tem um diferencial, que é o maxilar para frente. Os olhos dela são os olhos cartoons. Olho de cartoon a gente tem várias formas de fazer. Tem ele de fazer reto, como o mangá, uma superfície plana. Tem como fazer um pequeno arredondamento. Aqui, se a gente fizer um arredondamento, não vai respeitar a anatomia. Então, a gente teria que ter mais referências ou observar direito as referências para saber se o olho dela, se ela tem uma elevação ou não. Olhando para aqui, ó, reto. O olho dela aparenta ser reto. Não tem nenhuma elevação muito grande mostrando aqui a área dos olhos. Mas você vê que tem uma certa distância até os olhos lá. Então ela tem uma profundidade. Porque uma coisa é que tem uma profundidadezinha aqui também. Essa profundidade aqui. Do ponto de flexão até essa ponto. Tem uma certa profundidade. Temos aqui os modelos, ó. Os lábios. E apesar de ter muitos pontos de inflexões, eles ainda são arredondados. Muito arredondamento, ponto de inflexão, muito arredondamento. Então, os olhos cartoons, e isso aqui tem um arredondamento aqui também. E ela tem uma certa idade, né? Então ela aqui deve ter é muito próximo, essa parte deve ter uma leve... Se formos olhar aqui a parte da sobrancelha, a sobrancelha sempre está à frente dos olhos. Aqui, ó, tem um leve avanço da sobrancelha. Então aqui a gente tem uma areta da Daredevil aqui, dá pra gente ter uma noção aqui qual a distância dessa sobrancelha. Aquele formato coxinha, né? Que é o tamanho mais pontuda.
Então, eu já tenho uma olhadinha mais ou menos aqui. O que é que eu preciso caçar naquele personagem? O que é que eu preciso procurar nela para me fazer, para me ter uma boa forma. Vou copiar isso aqui para cá, para meu programa no Photoshop, não preciso mais. Então aqui a gente fez um estudo em cima do personagem Marieta, do que é que eu preciso de formas. Eu tenho forma da frente, forma de cabelo. Eu sei que parece, mas não é reto, não é? Mas não é reto, tem curvas. Tem locais que vai parecer reto, mas não. O cabelo dela, a cabeça dela é retinho, reto. Tem uma distância aqui, ó, ele tem uma certa regra anatômica. Por mais que a gente faça personagem, não, o personagem não precisa estudar anatomia de pessoas para fazer personagem. Precisa, porque sempre tem que ter uma base, sempre tem que ter um ponto que a gente vai ter que iniciar. E uma ilustração, para que a ilustração seja rápida, que você consiga fazer um quadro, uma revista dentro de pouco tempo, foi necessário que a gente perdesse alguns detalhes, né? As revistas antes da Marvel, os X-Men eram muito detalhados, Frazetta, todos os desenhos são muito detalhados. Mas com o passar do tempo, para que pudesse ser criado mais revistas em pouco tempo, começou a perder detalhes, né? Igual o anime, ele tem detalhes ali, ele tem uma anatomia ali, só que eles perde-se o detalhe, coloca só a cor e você não acha que não tem detalhe, que é só aquilo ali, mas tem uma anatomia muito grande ali ainda. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar justamente essa forma aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Eu posso fazer uma marcação em pintura. Para mim saber onde mais ou menos eu vou fazer meus pontos de inflexão. Uma coisa que a gente começa aprendendo a ilustração, se você quiser começar a aprender a ilustrar primeiro, uma das coisas que você vai aprender é a observação. E dessa observação você começar a ver, esses olhos estão mais ou menos aonde? Onde é esses olhos aqui? Essa distância da testa, da ponta da cabeça, da ponta do queixo, qual é a distância? Então você vai aprender a desenhar, rabiscar isso. É o que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, por enquanto eu vou achar que é aqui. Os olhos dela seriam aqui. Eu vou olhar aqui uma referência de frente, ó. Tem uma distância. Ok, distância ok. Eu acho que está ok essa distância de frente. Nariz, os olhos têm um pouquinho de distância para o final. Nariz acho que está aqui, tá bom? Bem próximo à boca do nariz, né? Então uma distância muito curta. Eu acho que a testa está pequena, acho que a gente pode avançar até mais o topo do cabeça. Orelha. É muito bom ter as orelhas para a gente poder ter sempre pontos de comparação, locais que a gente pode comparar. Então eu vou usar uma forma primitiva, que é as esferas. Para orelha também tem uma coisa, do centro da orelha, a gente vai encaixar o óculos. Então essa linha assim onde vai encaixar o óculos, então a orelha é abaixo. E uma regra anatômica é que a orelha ela é mais ou menos, ela é
no final do nariz. Então aqui, Marieta parece que ela tem um pouquinho mais de orelha. Isso tá até normal, porque nas pessoas mais idosas a orelha continua crescendo, né? Continua crescendo. Então nos idosos, o maxilar diminui. É uma característica quando vai passando as idades. Como aqui é cartoon, essa distância entre o olho é menor um pouquinho, orelha dela. Uma coisa também, quando você está fazendo ilustração você tem que fazer os dois lados, né? Você vai fazer frente, o lado direito e o lado esquerdo, você tem que fazer tudo. No 3D é bom porque você economiza, você só precisa fazer um lado, foca no lado, não precisa focar no outro, porque a gente tem ferramentas de simetria. Então tipo essa orelha aqui, eu tenho uma ferramenta que eu posso passar para o outro lado já de imediato. Tudo isso que a gente está fazendo é a parte de blocagem. Blocagem a gente vai aproximar o máximo que puder da forma, usando formas primitivas. Vamos usar as formas primitivas, bola, quadrado, triângulo. Vamos usar as formas primitivas para alcançar o personagem, chegar o mais próximo possível do personagem. E aqui tem um recuo, né? Cabeça aqui, cabeça aqui. Hoje colocar o cabelo dela ali pra gente ter também uma base de comparação, ter uma noção. Vou usar outra esfera. E como se fosse massinha de modelar, a gente vai encaixando a forma. Ela está sempre após a orelha nas poses, né? O cabelo dela está sempre após a orelha. Devia ter dado um estudo lá legalzinho também nela, mas a gente pode deixar. E ela sempre tem parece um quadrado com ponta, né? Um quadrado arredondado. Então é uma forma primitiva. Para quem não está entendendo muito o que que eu falo forma primitiva, na área de 3D, com certeza na ilustração também, a gente trabalha com formas primitivas. Então, tá aqui, ó, formas primitivas que são quadro, triângulo, retângulo, são aquelas formas básicas, né? E dessas formas a gente monta a maioria das coisas que a gente vai precisar. Então então aqui eu já me aproximei a parte de trás aqui, a orelha passa, né, um pouco. Eu vou ter que escolher uma forma que eu quero seguir da orelha, para a orelha aqui desse ângulo é mais arredondada.
Daquela outra forma que eu estava vendo, ela é mais pontuda. Então aqui ela é pontuda e de lado ela é mais arredondada. A gente está trabalhando com formas 3D, então precisamos trabalhar todos os ângulos. Perceber todos os ângulos. Então, de frente ela é pontuda e de lado ela é arredondada. E a gente vai criando a forma. Criou a forma, encontrou a forma, passa para outro canto. São muitas coisas para focar, então você pode focar um de cada vez. Então a gente tem esse arredondamento, que a gente já fez um estudo. O arredondamento aqui vai da orelha até aqui, ó, o queixo dela, lá no final. Aqui tem uma linha que vai no queixo. Vamos abrir mais isso aqui que está muito. Vamos ver como ela é de frente. Ela tem frente ali. O queixo dela vai subindo até a ponta. E ela tem uns pontos de inflexão. Tem os pontos máximos dela aqui. E ela é arredondada. O programa, a diferença de fazer em 3D a gente temos várias ferramentas para fazer o personagem e precisamos observar porque é um personagem 3D, temos que olhar todos os ângulos. No 2D você escolhe qual que você quer fazer e aproxima o personagem. Em 3D você tem que realmente ter mais referências, se incomodar com todos os ângulos para que não tire as características daquele personagem, né? Às vezes você consegue fazer um personagem só de frente, mas quando você virar já é outra coisa. Aqui eu não estou me preocupando a beleza do personagem, aqui eu estou me preocupando na forma, chegar na forma do personagem. Então, eu vou colocar aqui. Tem um queixinho mais arredondado, mas tem umas bochechas bem pontudas. O ponto da bochecha dela é abaixo da orelha. Como é um personagem 3D, também ele é afetado pela perspectiva. Como é um cartoon, eu já desabilitei a perspectiva da câmera, mas eu vou colocar uma perspectiva bem forte, bem baixinha aqui. Não vai influenciar tanto, mas já vai dar uma noção do que é um personagem 3D. Pronto. Acho que podemos colocar mais uma forma, colocar um quadrado aqui, reduzir e vamos tentar chegar no nariz. O nariz ele vem daqui, o nariz é aqui. O nariz ele é um pouco.
ela tem essa característica, o nariz dela é reto. Reto, um pouquinho para baixo e arredondado. Aqui. E o nariz dela é arredondado, né? A gente vê vários pontos aqui que o nariz dela é arredondado. Principalmente aquele estudo que a gente fez aqui. O nariz dela é arredondadozinho. Tem um triângulo e é arredondado. E é muito quase uma reta. Quase uma reta aqui. E a testa, se a gente for olhar como a gente fez o modelo, a testa ela tem uma leve que levanta a testa toda aqui. Um arredondamento, um leve arredondamento. Poder pegar apenas, levantar um pouquinho, mas eu estaria levantando aqui só no centro. Aquela, temos uma distancinha daqui do nariz, da região dos olhos. Descer. Também a sobrancelha aqui. Ela é alta, a sobrancelha dela. E os olhos a gente já tinha comentado, né, que deixa reto, como fosse um cartoon. E aqui mostra que ela tem um arredondamento. Os olhos vão ser retos. Isso aqui vai dar uma anatomia já do personagem. A gente já está encontrando aqui o zigomático do personagem. Então a gente vai ter que fazer isso funcionar, porque às vezes o desenho não funciona, o 2D não funciona no 3D. Aí a gente tem que encontrar uma solução para que isso funcione e que mantenha as características do personagem. Então, tipo, não é porque é 2D, na realidade o cartoon é um dos personagens, é um dos personagens mais difíceis de a gente fazer, porque a gente é muito fissurado na anatomia, não é? A gente também tem que fazer a anatomia funcionar, aquela anatomia funcionar. A parte boa é que, como a maioria dos ilustradores, eles também estudam muito a anatomia humana real, e eles, tipo, até que naturalmente eles acabam reaplicando alguma anatomia. Não sei quando está fazendo alguma criatura muito estranha, mas ele acaba aplicando anatomia, e isso facilita mais também o trabalho. Por menos que ele saiba anatomia real, ele sempre vai aplicar anatomia. E os ilustradores mais antigos, né, que já estão de carreira, como o Veríssimo aí,
Já você vê, bate o olho e vê que já ele segue a regra anatômica. Por mais que o personagem seja cartoonizado, segue-se sempre uma regra anatômica. E isso facilita muito o trabalho para chegar do personagem. E isso tudo que a gente está fazendo é a blocagem. A blocagem, não se preocupe se você não está enxergando o personagem ainda. Você tem que se preocupar em colocar os objetos nos seus cantos. Também não é obrigado você fazer tudo de uma vez. Esse personagem eu vou tentar fazer ele em 3 vídeos, certo? Em 3 vídeos. Vou separar aqui em 3 vídeos. Esse vai ser o vídeo da blocagem. Aqui tem aqui um afastamento grande, mas é de frente para dar uma expressão. Aqui eu já tenho um afastamentozinho maiorzinho aqui, quase junto ao nariz. Se não for igual a mesma distância, só um retângulo aqui perfeito aqui. Então está quase junto ao nariz. Eu não vou fazer isso. Em compensação, vou diminuir um pouco o nariz. Estou achando agora. Já tenho a distância da boca. Então já me ajudou a ver um pouco mais a distância. Coloquei o nariz, já consigo ver mais a distância do nariz. Tem uma comparação. Aqui tem uma comparação muito boa também. O nariz passa um pouco da boca. Vamos voltar um pouquinho o nariz. Voltou. Sobrancelha, dá pra ver a sobrancelha ali. Aqui também dá pra ver a sobrancelha. Dá um detalhe aqui nessa boca. Vou ver se aqui ele já tem um dela sorrindo. Aqui, ó, ela sorrindo aqui. Ela tem essa cava aqui. Dar uma cavinha a mais porque eu criei um volume, posso ter criado um volume que não existe, então eu vou encaixar mais aqui. Eu vou procurar fazer ela mais arredondada. E agora eu estou sentindo que tem uma distância maior do... Vai depender da referência, né? A distância maior da boca com facilitar enxergar, a gente pode também batalhar. Vou pegar uma ferramenta de captura aqui. Vou salvar aqui.
Vou pegar essa cor aqui. Vou usar aqui outro material. Essa. Vou pintar, porque quando pinta a gente consegue também enxergar melhor a forma. Essa pintura aqui não é uma pintura que vai pra fazer sair perfeita, não. É uma pintura pra gente apenas ver se está seguindo o caminho correto, né? Uma orientação. Até mesmo que para terminar esse personagem tem muitas etapas ainda, a gente ainda está nessa parte de locagem. Então tem muitas etapas e até essa pintura aqui vai se perder. Deixa eu tirar esse arrastamento do mouse aqui. E ela tem aqui as rugas, né? Aquilo ali é ruga. Os olhos tem que estar reto.